Olá de novo, aluno de Eletricidade e Circuitos 1. A gente precisa falar um pouquinho mais de potência, porque potência pode aparecer com outras caras. Vamos ver como? Então tá aqui. Aqui nós temos nossa fórmula de potência e aqui nós temos três formulazinhas já conhecidas de vocês, né? Vem lá do nosso triângulo que é um macete, né? Mas é resistência igual a tensão sobre corrente, tensão igual a resistência vezes corrente e corrente igual a tensão sobre resistência. Essas aqui em preto é as caras da fórmula lei de Ohm. Lembram da lei de Ohm? Então vamos lá. O que vai acontecer aqui? Vejam só, quero que vocês reparem uma coisa aqui. Eu tenho tensão aqui e tenho corrente aqui também, né? E eu tenho tensão aqui e tenho corrente aqui. Eu não poderia combinar essa fórmula com essa e criar uma fórmula nova? Para que eu vou fazer isso, professor? Porque eu crio uma fórmula que não depende mais da tensão. Eu não poderia combinar essa fórmula e colocar aqui? Para que eu faria isso, professor? Eu crio uma fórmula a mais que não depende mais da corrente. Então, você também pode calcular potência não só com tensão e corrente. Você pode calcular potência com tensão e resistência ou potência com corrente e resistência. Vamos ver como é que a gente chega lá nisso aqui? Então, aqui a gente sabe que tensão, o nosso V, é R vezes I, certo? Significa que se V é R vezes I, isso aqui é V também. Então, eu posso trocar esse V da nossa fórmula por esse R vezes I. Veja só. P é igual. Agora, no lugar de V, eu vou colocar o que está escrito aqui. O igual significa é a mesma coisa, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, presta atenção. R vezes I. Esse R vezes I é o meu V, no lugar daquele V. E o que ainda tinha na fórmula? Ainda tinha um outro vezes I. E agora eu fico com essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui, I vezes I, um número vezes ele mesmo, né? É chamado aquele número ao quadrado. Então agora eu tenho uma nova fórmula para potência, que é a fórmula de potência é igual a resistência vezes a corrente, só que é a corrente ao quadrado. Veja só. E nessa fórmula aqui, a potência não depende mais de tensão, só depende de resistência e corrente. Então eu posso calcular agora potência sem ter a tensão, só preciso ter a corrente e a resistência. Vamos agora para o outro lado aqui, vou fazer uma divisão para essa outra fórmula aqui. Do mesmo jeito que a gente fez ali, a gente sabe que o que é corrente? Corrente não é tensão sobre a resistência? E eu tenho corrente aqui, né? Então agora a minha potência vai ser igual, pegando a fórmula aqui, tensão vezes. Qual que é a fórmula da corrente, da lei de Ohm? É V sobre R. Olha só, eu troquei aquele I por V sobre R. E agora eu fico com outra fórmula. Fico com a fórmula de potência igual a tensão V vezes V é V ao quadrado, tensão ao quadrado sobre R. E agora eu tenho outra maneira de calcular a potência que não depende mais do quê? Não depende mais da corrente. Agora só depende da tensão e da resistência. Então eu não preciso saber a tensão e a corrente para calcular a potência. Eu posso saber a resistência e a corrente ou a tensão e a resistência. Certo? Vamos utilizar essa fórmula aqui que a gente acabou de aprender então? Então vamos apagar isso aqui. E vou deixar anotado aqui do lado as nossas novas fórmulas de potência, então, né? São duas, né? Então, uma é P igual a R vezes I ao quadrado e a outra é P igual a V ao quadrado sobre R. E vamos voltar para o exemplo anterior que eu usei no vídeo passado, né? Então, vou colocar aqui exemplo 2. Era uma fonte de 9 volts e 2 resistores de 200 ohms, lembram? E os dois resistores de 200 ohms, eles eram de 1/4 de watt. E agora, como é que eu calculo a potência que eu estou dissipando nesses resistores aqui?
sem precisar da corrente. Veja só, a resistência equivalente aqui, desses dois caras, não estão em série? Não é 400? É 400 ohms, era o que a gente tinha feito da outra, né? Então eu vou aplicar direto essa fórmula aqui, porque eu tenho a resistência e tenho a tensão. Então, potência vai ser igual a tensão ao quadrado sobre a resistência. Quem que é a tensão? Meus 9 volts. Então, 9 ao quadrado sobre a resistência, que é 400. A potência vai ser 9 vezes 9 é 81. 81 dividido por 400. 81 dividido por 400, vamos fazer uma calculadora aí. Vai dar 0,2025. Ou seja, 0,2025, que eram os nossos 202,5 miliwatt. Aqui é watt, né? Então, não sei se está aparecendo aí na câmera, mas deu o mesmo resultado. Vou pôr aqui para cima. Deu esse resultado aqui agora. 202,5 miliwatt. Deu o mesmo resultado do que a conta anterior, só que eu poupei um passo, não precisei calcular a corrente aqui. E uma coisa que eu quero que vocês guardem agora. A potência que a fonte está fornecendo sempre vai ser igual à soma das potências que os componentes estão consumindo, dos componentes passivos. Então, o que isso significa? Isso significa o seguinte, se eu calculasse a potência que esse resistor está consumindo e a potência que esse resistor aqui está consumindo, tem que dar essa potência, somar essas duas potências, tem que dar essa potência que a gente acabou de calcular. Vamos fazer isso aqui. A gente vai fazer a mesma conta, só que agora, em vez de usar 400, eu uso 200, que é a mesma fórmula. Então, eu vou ter aqui, potência agora é... Quanto que é a tensão que esse resistor aqui tem em cima? Ah, agora eu preciso saber a tensão. E a tensão que esse resistor aqui tem não é 9 volts. Vou deixar como desafio para vocês. Mas, se eu tenho dois resistores iguais e uma fonte de tensão, significa que os dois estão dissipando a mesma quantidade de tensão. Experimenta aí, experimenta calcular qual que é a tensão que esse cara está aqui. Dá uma dica, se os dois são iguais, né, talvez é só pegar essa fonte aqui e dividir por 2, cada um está dissipando metade da tensão. Experimenta calcular quanto que é a potência desse cara aqui, utilizando essa fórmula aqui, sabendo que aqui tem 4,5, deixa eu ajeitar aqui, 4,5 volts. E aqui também tem 4,5 volts sendo dissipado. Se tu calcular a potência aqui, somar dessa potência aqui, tá tudo certo. Isso vai sempre funcionar. E olha que dica importante, isso funciona no paralelo também. Lembra que no paralelo a tensão ficava a mesma? Pois então, a tensão fica a mesma, mas a potência, se você somar, tem que ser igual à potência que o circuito todo está consumindo. Então, depois a gente vai fazer uns exercícios com série e paralelo e vamos ver o que está acontecendo com as potências, tá bom? Então, essa é a segunda parte do vídeo sobre potência. Agora eu vou gravar um exercício resolvido e depois vamos falar de energia. Até mais!